Lefi Esuede Ayaule Lamema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã, eu quero falar e usar como tema a fofoca, que é tão contaminadora, que não só faz intromitória, ou é contraditória, ou é explorativa, investigativa, que até Jesus, ele próprio foi envolvido nesse deterioramento humano. Mas antes de eu adentrar nas passagens que ele foi envolvido, que são os questionamentos, as indagações contraditórias, controvérsias, especulações degridativas, eu posso até afirmar que é o 10º dom luciferiano, o dom de língua grande. Eu vou tomar como base aqui, em primeiro lugar, Provérbio, capítulo 10. Eu vou estar lendo do versículo 8 ao 14, depois vou pular. Que diz assim, Provérbio 10, 8. O sábio de coração aceita os mandamentos, mas o louco, paurador, falador, né, será transtornado. E quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que persevera em seus caminhos será conhecido. E o que acena com os olhos e dá dores, e o tolo de lábio será transtornado. A boca do justo é o manancial da vida, mas a violência cobre a boca do ímpio. O ódio exercita, alimenta a contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Mas o lábio do sábio se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas dos tolos, o falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. E aqui, pulando para o versículo 19, vai dizer que na multidão das palavras não faltam transgressões, mas o que modera os seus lábios é prudente. É o que Jesus explica, tardio no falar, rápido no pensar. E dá a exemplificação da serpente e da pomba. A prata escolhida é a língua do justo, o coração do ímpio é de nenhum apreço. Os lábios do justo apresenta muitos, mas o tolo, por falta de entendimento, morre. E aqui encerrando, diz que a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. Então nós vamos ainda ressaltar uma restrição, está em Provérbio 14 ainda, que vai nos falar sobre esses 5 versículos aqui, Provérbio 14, 12, que diz: há caminhos que ao homem parece direito, mas o fim são caminho de morte. Estamos falando de morte física e morte espiritual. Até o riso terá dor o coração, e o fim da alegria é a tristeza. Mas os seus caminhos se fartará,
o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo, ou seja, terá alegria, contentamento, prazer. O simples dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os seus passos. Eu falo de dom de discernimento sempre por causa dessas situações e atitude. E aqui diz: o sábio teme e desvia do mal, mas o tolo encolariza-se e dá-se por seguro. Ele não se preocupa. Então, quando eu falei que até o mestre foi envolvido, a primeira base que nós vamos tomar aqui está em Mateus, tá? 16, do versículo 13 aqui, que tem uma epígrafe que diz que é a confissão de Pedro. Mas diz aqui: e chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: um João Batista, outro Elias, outro Jeremias, outro um dos profetas. E ele disse: e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui vai dizer: Jesus respondeu e fala que ele seria mais do que feliz, porque ele teve uma revelação pura, sincera e autêntica, tá? E aí ele vai falar aqui da autoridade, que é a igreja, que é independente, não são denominações agremiativas, somos nós, que daria a autoridade, que é a chave do reino do céu, para ligar na terra e ligar no céu, desligar da terra, desligar do céu. Um contato direto com a sinceridade. Mas quando ele pergunta isso, porque estava sendo envolvido, conforme eu falei, em questões que as indagações contraditórias, controvérsia, especulações degrinitiva, que poderia ser também positiva, como Pedro falou, que foi o que ele declarou. Mas aqui em Marcos, também, no capítulo 11, 27, tem outra situação também que representa esse tipo de fofoca, conforme eu estou falando, que é as mesmas ações desse dom de língua grande, 10º dom do diabo, que envolve as pessoas, e por não serem prudentes se deixam se dominar. 11:27 de Marcos diz que é a interrogação acerca do batismo de João. Isso também é uma confissão, é uma intromissão, é uma indagação e é um tipo de fomentação. E tornaram a Jerusalém andando pelo caminho e pelo templo. Os principais dos sacerdotes e os escribas e os anciões aproximou-se dele e disseram: com autoridade fazes tu tais coisas? Ou quem te deu autoridade para fazer essas coisas? Mas Jesus respondeu e disse: também eu vos perguntarei uma coisa e me responder-me-eis. Então eu vos darei a significância, a autoridade do porquê eu faço tais coisas. E ele disse: o batismo de João era do céu ou dos homens? Responde-me, por favor. E eles arrazoaram, ou seja, ficaram na macumunação entre si, indagativa, conforme especificamente já falei. E eles mesmos se indagaram e disseram: porque
eles tentaram, com esse tipo de armazenamento luciferiano, que é a fofoca, colocar Jesus em uma situação. Então falaram entre si: se dissermos que é do céu, nos dirá, então por que não creste? Se dissermos que é dos homens, teremos o povo, porque todos sustentavam que João verdadeiramente era profeta. E responderam e disseram a Jesus: não sabemos. E Jesus lhe replicou: também eu vos não direi com que autoridade faço tal coisa. Isso já era uma fofoquinha que estava rolando, uma situação contraditória, que era indutória, porque eles queriam ter motivo, razão. Mas também, no capítulo 17 de Mateus, ainda há a argumentação da fofoca, ainda há a situação que vai envolver essa situação, que na realidade eles queriam saber e entender, eles queriam estar sempre indagando. E aqui no versículo 24 ao 27, vai dizer: e chegou ele de Cafarnaum, aproximou-se de Pedro, os que cobravam as de dracma, e disseram: o vosso mestre não paga as de dracmas? E disse ele: sim. E entraram em casa, e Jesus lhes antecipou, dizendo: que te parece, Simão, de quem cobram os reis da terra os tributos, os impostos? Dos filhos ou dos alheios? E disse-lhe Pedro: dos alheios. E disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos, mas para que os que escandalizam, para que não nos escandalizem, vai ao mar, lança-te o anzol, tira primeiro o peixe que subir, abre-lhe a boca, encontrará um estáter, e toma, e dar-lhe por mim e por ti. Aqui também já era um questionamento, que é esse tipo de fofoca que eu falei, que é indagativo, é contraditório, é controverso, é uma especulação dessa ação declinativa, imperativa luciferiana. E também no capítulo 22, ainda há essa mesma exploração desse questionamento, que nós estamos vendo que tem a mesma aquisição, que é o questionamento ao tributo. Então, versículo 15, capítulo 22. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam, olha a fofoca aqui, ó, o macumamento, em alguma palavra, e enviaram aos seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, bem sabemos que és verdadeiro, ensina o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importar com quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? E Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, a malignidade que estava por detrás, porque me experimentam, hipócritas, que a palavra hipócrita, no sentido grego, é hiprokonomai, arte de interpretar. Não era a realidade verdadeira de um questionamento para um aprendizado, mas era a macumunação para pegarem ele em alguma controvérsia. É o que estava sendo macumunado. Aí ele diz: mostrai-me a moeda do tributo. E eles apresentaram um dinheiro, e disse-lhe: de quem é
esfinge, ou seja, a imagem, e essas inscrições, essas letras, e disseram, é de César. Então ele disse, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam, deixaram-se retirando, e no mesmo dia chegaram junto dos saduceus, que dizia, não haver ressurreição. E o interrogaram, dizendo, mestre, Moisés disse, se morrer um homem, não tendo filho, casará o seu irmão com a sua mulher, e ele suscitará descendência do seu irmão. Aí contaram a história, que houve uma mulher que casou com um irmão, e ele morreu, e depois casou com os outros 7. E morreu tanto os homens quanto a mulher. E aí vem a indagativa para eles perguntarem, para eles interrogarem, que era a fofoquinha que rolava, e perguntaram, e no céu, né, que todos eles possuíram ela, e no céu, de quem ela seria a mulher? De quem ela seria? E Jesus dá a resposta, que eles erravam por não ter conhecimento das Escrituras e nem conhecer o poder de Deus. E Jesus vai falar, porque na ressurreição não se casam, não se dão em casamento, e serão como os anjos no céu. Acerca da ressurreição dos mortos, não tende lidos o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus de Jacó. Ora, se Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. E as turbas, ouvindo isso, os fofoqueiros, os manipuladores, ficaram maravilhados da sua doutrina. E para encerrarmos, dentro desse aspecto de fofoca, indagação, ainda aqui no capítulo 27 de Mateus, outro questionamento, tá? Dentro dessa situação, do versículo 23 aqui em diante, e também teve Mateus, Mateus 21, capítulo 21. É 21, é. Do versículo 23 a 27. Então chegaram ao templo e cercaram, e quando ensinava, os principais dos sacerdotes, dos anciãos do povo, disseram, com que autoridade? Quem te deu autoridade? E Jesus respondeu e disse, eu também vos perguntarei uma coisa, se me deres também, eu vos direi com que autoridade faço isso. É o questionamento, conforme eu já falei, que foi o batismo de João. Se seria dos homens, se seria de Deus, se seria do céu. E conforme nós vemos no capítulo 22, o questionamento acerca de tributo, acerca de pagar imposto. Então tudo isso era um tipo de argumentação e de fofoca que era gerada uma contradição, tanto é que criaram uma macumunação, não sobre uma investigação, mas para cumprir-se a palavra de Deus e crucificar a Jesus com falsas argumentação, que foi testemunho falso, quando ele dá uma explicação, que eles se maravilharam do templo, e ele fala que o verdadeiro templo é o nosso corpo, que ele seria o templo verdadeiro de Deus, e que se derrubasse ao terceiro dia,
edificaria. Vocês sabem que foi usada essa palavra, que eles entram na base do templo que foi erguido por Salomão, e o questionamento de tantos anos foram erguidos, como é que vai ser derrubado ele em 3 dias? Edifica. Mas a fofoca foi a falta de compreensão. Erram por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Aí ficam com esse questionamento, essas indagações contraditórias, controvérsia, especulação declinativa, que é essa ação imperativa luciferiana, que é o dom de língua grande, que é a fofoca, que tem imperializado e contaminado muitos que são simples e puros e se deixam se dominar por achar o que o outro acha e inflama a pessoa que está na inocência, naquele exato momento, se contamina. Mas que fica aí essa mensagem para vigiarmos, né? Que essa contaminação, ela é contraditória, ela é expressiva, ela envolve, ela é degradativa, ela é deformativa e envolve o ser humano, porque ele, desde o princípio, ele é especulador. Ele quer saber além daquilo que é determinado para que ele faça, saiba e compreenda e obedeça. Mas eu afirmo que Lefi é suede ayaolela mesma. Fiel é Deus, aleluia. Amém? Tenham todos um bom dia.